Bom, na verdade, como você mesmo disse, nós tivemos um grande problema na pandemia. Por quê? Antes da pandemia, as pessoas dentro de casa, elas não tinham muito aquela questão da socialização, não tinham muita questão do relacionamento. E com a pandemia, as pessoas tiveram que se relacionar, as pessoas tiveram que socializar. Nós tivemos duas questões muito importantes. Primeiro, que elas precisaram realmente entender quem elas eram de verdade. Quando elas pararam, elas tiveram que ficar confinadas, elas tiveram que ficar em isolamento, elas tiveram que entender de fato quem elas são. E aí, onde surgiram alguns problemas. As pessoas surtaram porque de fato não sabiam quem elas eram. Elas não sabiam do ser que existia, que habitava dentro delas, né? Então, foi onde houve muitos divórcios, houve muitas crises dentro dos lares, muita ansiedade, muita depressão. Antes da pandemia, o nosso país já era o número um em transtorno de ansiedade. E com isso, as pessoas tiveram que aprender a socializar, conviver, né? Mas foi um grande desafio. O que gerou muitos problemas na vida dessas pessoas foi realmente o medo. Então, qual a grande sequela depois da pandemia dele? Eu considero que a grande sequela foi a questão do medo bloqueador. Então, a melhor forma de você retomar, a melhor forma da gente voltar agora é enfrentando o medo. Por quê? Muitas pessoas estão completamente esgotadas e o medo faz a pessoa ficar esgotada. Duas coisas fazem a pessoa se esgotar psicologicamente. É ter que ser forte o tempo todo e a questão do medo. Então nós tivemos que estar alerta o tempo todo, né? Quantas pessoas não ficaram realmente em crise? Quantas pessoas não tiveram que ficar realmente isoladas por conta desse medo? Então, a grande receita para você retomar, você enfrentar esse medo, né? E as pessoas estão voltando, mas ainda existe aquela questão, aquele receio, né? Então, se você enfrentar o medo, você vai conseguir realmente ter resultados. E o medo é um mecanismo de defesa. Ou ele serve para te defender, ou ele serve para te bloquear. Então, se você conseguir realmente enfrentar esse medo, se você conseguir enfrentar essa questão bloqueadora, você consegue ter mais resultado.